Essa mensagem, muita coisa até Wagner, no seu compartilhamento, falou, porque é impossível tratar dos papéis e dentro de tudo isso tem a questão da comunicação. Tá? E essa mensagem tem como título exatamente isso: quem não se comunica se estrumbica ou trumbica. Pode ser usado as duas, os dois termos. Essa expressão, quem conhece essa expressão? Quem não se comunica se estrumbica. De onde é que vem isso? Chacrinha. Quem não conhece, nunca ouviu falar de chacrinha? Levanta a mão. A minha neta não, certamente. Abelardo Barbosa, não é? Ele era um animador de programa de auditório que começou na década de 1930 e foi até 1950, até 1980, 30 anos de programa de auditório, e ele lá era o que tinha lá os calouros que cantavam, e quando ele ia reprovar, ele tocava a buzina. Pá, 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 pá. Aí ele saía pelo corredor dizendo: quem não se comunica se estrumbica. Quem quer bacalhau? E assim ele fazia o programa dele. E, na verdade, essa expressão quer dizer o seguinte: se a gente não se comunica adequadamente, há prejuízo, há perdas, há machucaduras. Os relacionamentos ficam vulneráveis e ameaçados. Não é? Na verdade, esse é o sentido dessa expressão. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:18 o seguinte: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus nos criou para o relacionamento. Isso está muito claro. O Wagner também nos disse aqui que o próprio Deus triuno, ele é um ser relacional no mistério da Trindade. As três pessoas se comunicam harmoniosamente, perfeitamente. Essas três pessoas, elas se relacionam. A base do relacionamento é a comunicação. Muito interessante lá quando, no momento em que Deus vai criar o homem, diz a palavra lá em Gênesis, a Trindade faz uma conferência e diz assim: façamos. Eles estão num santo, perfeito e comum acordo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Portanto, o casamento é a obra-prima de Deus para tal fim, ou seja, uma comunicação relacional profunda que tem por objetivo fazer com que dois seres tão diferentes dentro do processo de Deus no casamento vão se tornando processualmente, gradualmente, um só ser. É interessante, à medida que a gente vai ficando velhinho, a gente vai ficando até meio parecido um com o outro, o jeito, as coisas, né? Parece até irmãozinho. É uma coisa interessante isso. É esse milagre do trabalhar de Deus nas nossas vidas durante toda a jornada. Há quem goste de dividir o casamento em 3 fases. Antes dessas 3 fases, tem o tal do namoro. Que esse namoro, veja, vamos lá. O namoro é o seguinte: é a arte de vender
a melhor imagem de si mesmo. Né? A gente se apresenta para o outro e a gente é todo, né? Ah, que ser maravilhoso que eu sou, né? E eu procuro, então, ali, ser todo aquele the best. E ela também. Né? E esse momento é maravilhoso, mas está tudo camuflado. Está ali. Aí eles se casam. Ah, nós nunca vamos ter problema. A gente se dá tão bem. Essa é a situação. Eu me lembro, até hoje nunca me esqueci, quando eu ainda trabalhava no Hospital Maringá, em que eu tinha lá um técnico de raio-x e já estava casado há 10 anos. E um momento ali nós começamos a conversar e eu falei um pouco sobre casamento e ele me disse assim: doutor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu e a minha mulher, nós nunca tivemos problema no casamento. Nós nunca discutimos. Eu fiquei olhando aquilo e eu falei, meu Deus, ou ele está mentindo, ou um anulou o outro. Alguém anulou alguém nesse casamento. Porque é impossível esse tipo de situação. Então, nessas 3 fases do casamento, agora, casados, a primeira fase é de apreciação mútua. Ah, cada cônjuge está maravilhado. Ah, que coisa linda. Que felicidade. O sexo tem uma proeminência nesse começo, né, do relacionamento. Pouca intimidade emocional, espiritual, pouca. Geralmente a lua de mel dura 1 ano. Viu, Gisele? Hugo? Ana? Adriel? Mais ou menos isso. No início os opostos se atraem. Tem um livro antigo muito bom, fininho, e diz justamente isso, os opostos se atraem. Né? E é verdade. Por exemplo, eu sou mais reservado, geralmente os homens, mais calado. E ela, quando me viu e começou a me conhecer, ela achava lindo. Que homem insensato, que homem sóbrio. Equilibrado. Ponderado. E eu, quando a via, que lindo ser. Como ela se expressa. É encantadora. Uau! Os opostos se atraem. E depois, o que acontece? Aquilo que nos atraía inicialmente passa a ser fontes de irritabilidade. Fala demais. Fala de menos ou não fala. E assim por diante. Essa é uma fase que passa depois de alguns meses. A segunda fase é o ajuste mútuo. E essa é a fase mais longa do casamento. O ajuste mútuo, justamente, é a arte de aprender a conviver com as diferenças, como temos falado aqui. Nessa fase, é comum o cidadão, principalmente o cidadão, e talvez também a cidadã, mas menos. Casei com a pessoa errada. E agora? Não vai dar certo. Mas é o momento e o objetivo dessa fase de ajuste mútuo é aprender com as diferenças e aprender a fazer renúncias, senão se torna impossível progredir, e principalmente ver nas diferenças oportunidades de crescimento e até de admiração. E só Deus pode fazer isso nas nossas vidas, queridos.
Porque naturalmente parece o quê? Uma loucura. Não é isso? Deixa eu pegar aqui, que de vez em quando ele apaga. E nessa fase, queridos, do ajuste mútuo, a comunicação, ela é indispensável. Sem ela, o casamento não vai sobreviver de maneira satisfatória. Mas lá no final, se tudo isso for seguido, observado, os princípios de Deus, tudo o que ouvimos aqui, da palavra de Deus, nós vamos colher no casamento o que a gente chama de satisfação mútua. Cada cônjuge anseia pela felicidade do outro. No começo a gente vai para o casamento e você está pensando, eu quero ser feliz. É assim. Eu quero a minha felicidade. Ela vai ser a fonte da minha felicidade. E vice-versa. Mas com o passar do tempo, um casamento desenvolvido no Senhor, no temor do Senhor, nos princípios da palavra do Senhor, nós entendemos que o casamento, que grande oportunidade de fazer o outro feliz, de proporcionar felicidade ao outro. Parece um ideal fora do alcance, mas é possível no desenvolvimento de uma vida de relacionamento com Deus. Isso nós insistimos aqui. Sem Ele, nós não vamos progredir. Por isso, você que está aqui, talvez, neste final de semana, tão inusitado, talvez, para muitos, singular, único, talvez você aqui esteja sendo chamado, porque é assim que Deus faz conosco. Tem um momento na vida em que Ele nos pega, e que Ele nos chama para Ele. E Ele diz assim, vem cá, você é meu, você é minha. E ao receber a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, de todo o coração, nós não estamos falando de tradição religiosa aqui, nós estamos falando de receber verdadeiramente a Jesus Cristo na sua vida e receber uma nova vida, para que então seu casamento ganhe um significado impensável até então. Quem sabe chegou a hora. E aí o Espírito Santo é que vai testificando e vai falando aos corações. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Até no casamento do Hugo e da Gisele eu disse sobre isso, a solidão. Porque duas pessoas podem estar convivendo juntas, dormindo juntas, comem juntas, mas estão profundamente sós. Certa vez ligando para um amigo, ô rapaz, o que você está fazendo aí na tua casa? Eu estou aqui sozinho com a minha esposa. Mas está sozinho com a esposa? É possível essa solidão. E a solidão se instala na medida em que a comunicação se tornou deficitária, ou ausente, defeituosa. Sem a comunicação, não há interação. Não há. O que acontece? Nada é assim, pá, de uma vez. É Paulo Bornelli que dizia isso, né? Essa questão da comunicação, que tudo é devagar. Vai pondo um tijolinho de cada vez, um em cima do outro. Vai pondo, um tijolinho. Daqui a pouco o que tem é o quê? Uma parede separando os dois seres. Como se fossem dois estranhos vivendo juntos no mesmo lugar. Então, aqui nós tratamos da importância da comunicação. Que consiste no quê, comunicação, gente? Falar, mas também o quê? Wagner falou. Ouvir. E disse muito bem que a esposa, a mulher, quando ela está falando e trazendo uma situação, um drama dela,
ela não está buscando realmente uma orientação, porque o homem sempre acha que ele tem que dar uma solução para tudo. E a mulher não está esperando soluções, realmente isso é verdade. Ela precisa de alguém que o escute. Se nós tivéssemos no casamento mais homens que estivessem dispostos a ouvir suas mulheres, os psicólogos e psiquiatras iam ficar mais preocupados com o seu rendimento. Rubem Alves, um educador cristão, erudito, ele disse assim, olha, existem muitos cursos de oratória, de todo tipo, mas eu nunca vi um curso de escutatória. E é verdade. Como é importante ouvir. Ouvir é empatia, trazer para perto e simplesmente ouvir. E se precisar, chora junto. Pronto. Não precisa apresentar a solução. Isso é comunicação. Você comunica sem falar. Você comunica com um olhar. Você comunica com um sorriso. Mas também você comunica com um simples ou franzindo a sobrancelha, testa. Comunicamos. O fato é, o que essa comunicação está proporcionando. Então, queridos, eu digo o seguinte, que primeiramente, uma comunicação saudável constrói primeiramente o seguinte, confiança. Confiança. Sendo verdadeiro, expressando a verdade sempre. Os mais profundos sentimentos. É muito banal, superficial, quando a gente só fala de acontecimentos, situações, falamos do vizinho, falamos de tudo. Da esquerda, da direita, de tudo. Mas nós não falamos de nós mesmos, do que está se passando conosco, dos nossos dramas. Para o homem é mais difícil porque isso significa perder masculinidade, se tornar frágil, como impotente, enfim. Mas como é necessário essa comunicação que vai construindo uma confiança, porque a verdade ela está vindo à tona. Esconder-se é uma das ferramentas de defesa do velho homem. Brincando de esconde-esconde. Ocultar a verdadeira identidade do ser. Permanecer no escuro. O que a Bíblia chama de trevas. Trevas. E eu gosto muito desse ponto pelo seguinte. Porque se o casamento vai progredir, vai depender de luz. Luz na Bíblia, principalmente com João, o apóstolo, tem a ver com a verdade. E João usa luz e verdade de uma maneira muito singular, especial, como nenhum outro apóstolo registrou. João, no capítulo 1, o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, presta atenção, a vida estava nele e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É a linguagem de João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse
da luz. Aí segue o texto. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. João 8, versículo 12, Jesus se declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, verá a luz da vida. Luz. Luz para João tem a ver com verdade. Porque João disse lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 5. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E logo a seguir, ele vem a falar sobre verdade. A luz tudo revela. Com Deus não existe isso de oculto, das coisas escondidas. Não. Tudo deve ser transparente e verdadeiro. Efésios, depois Paulo escrevendo no capítulo 5, que vai falar depois sobre a família, sobre o relacionamento de marido e mulher, ele introduz o conceito. Antes, Efésios 5, versículo 8, antes erais trevas. Agora sois luz no Senhor. Aí ele diz, andai como filhos da luz. Ou seja, éramos trevas, agora somos luz. E então, porque somos, andamos na luz. Nós não andamos porque somos. Nós somos e por isso então nós andamos. Entende? É porque algo real aconteceu. A luz veio a nós, nos tornamos filhos da luz. Por isso é que João, no seu capítulo 3, quando fala do novo nascimento, ele vai falar da grande característica de alguém que nasceu de novo, que recebeu a nova vida em Cristo Jesus. E ele vai falar do aspecto deste que agora anda na verdade. De alguém que é verdadeiro. O julgamento é este. João 3, 19 a 21. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aí ele diz assim, quem pratica a verdade, olha aí, luz e verdade. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas em Deus. E lá em 1 João, se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Luz, verdade, é fundamental no nosso caminhar. Muitas vezes a verdade é ruim, difícil, mas é a verdade. E é a verdade que nós temos que estar sempre exercitando na prática. A palavra de Deus fala em Tiago que se nós confessarmos os nossos pecados, imagine você que oportunidade você ter alguém do seu lado, que você caminha com essa pessoa, que você a ama e quer ir até o fim da sua vida, e você tem alguém que você pode confessar seus pecados. É muito fácil confessar os pecados para Deus, eu posso dizer para você. Por quê? Porque é eu e Deus, né? Mas para alguém que está comigo, que é a pessoa que mais me conhece, e agora então eu quero que ela me conheça até onde eu me conheço. Essa é a grande aventura do casamento, conhecer e ser conhecido profundamente, com tudo, o pacote fechado, com todas as minhas fraquezas, meus distúrbios, meus desvios. Alguém que me conhece e é maravilhoso, que me recebe,
que me aceita, que tem empatia comigo, que me recebe. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É muito restaurador ter um confidente. E quando os cônjuges encontram em si o confidente ideal, que maravilhoso casamento. Podem falar sobre tudo. Podem falar de si mesmos profundamente e encontrar aí muita restauração. Amém, queridos? Ande na luz com seu cônjuge. Invistam nisso. A mesma luz que revela o que somos, muitas vezes é muito feio, partes do que somos, é uma luz restauradora. Ela não vem para condenar. Ela vem para livrar, restaurar. Percebe? Isso é real. A gente tem colhido isso ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. No início do nosso casamento era um desastre. Eu era muito religioso. E isso é um problema. Porque o religioso é alguém que parece que é uma figura de outro planeta. Não é nem gente, parece, é mais anjo do que gente. Tem que manter aquela postura, né, ilibada. E eu era muito religioso, muito envolvido com a igreja. E eu falava quase nada. Aliás, o nosso casamento no início, loucura, só Deus. Só por Deus. Não era formado ainda. Fazia faculdade o dia inteiro. E trabalhava no banco à noite, para manter a casa. E a Silmar trabalhava no banco. Nós passamos no concurso do Banespa, os dois. Ela trabalhava no banco de dia, e eu fazendo a faculdade o dia todo. Chegava à noite, que ela chegava em casa, eu estava bem. Ia para o banco. Quando eu chegava morto. Você imagina, o cidadão que não comparece, tão novinho, que ele está mortinho. E aí, coitadinha dela, ela falava assim, ele não me ama, não. Não acontece nada. Queridos, que drama. E a gente não sabia nada sobre casamento. Não tivemos ninguém do nosso lado para dizer, calma, vem cá. A graça de Deus nos preservou. Não tem outra explicação para isso. Aos poucos as coisas foram se ajustando, eu saí do banco. Um desastre aconteceu, uma tragédia aconteceu comigo no banco que eu tive que pedir demissão. Porque é o seguinte, naquela época tinha a compensação dos cheques à noite no banco. Eu trabalhava na compensação, somando cheque, todo mundo lá com as maquininhas. E no final tinha que bater certinho, não podia ter diferença de centavos. E aí ficava às vezes até 2 da manhã, 3 da manhã, para achar um centavo que foi errado. E depois juntavam-se todos os cheques de malotes para distribuir para todas as cidades da região. Então os malotes todos eram pegos e levados para o Banco do Brasil. E chegou um dia que era a minha vez, na escala, de levar os malotes para o Banco do Brasil. Pus tudo, eu tinha um opalão azul, e atrás um porta-mala grande, pus todos os malotes lá. O câmbio era aqui ainda, ó, aqueles opalão. Então, eu fui buscar a Silmar, era 00:30, uma coisa assim, na casa do meu sogro. Vamos lá, toma um cafezinho, até tomei um cafezinho, aí nós fomos embora para casa e fomos embora para casa. O opalão ficou lá embaixo na rua, porque ficava na rua, não tinha garagem, não tinha nada, ficava lá na rua, lá, o opalão. No outro dia de manhã, era umas 6:30, batendo na porta, já acordando assustado,
Era o gerente, mais os assessores do banco. Onde que estão os malotes, Juan? Meu pai, tá tudo aí no carro. Uma correria, a gente pegando malote para cá, para levar os malotes, sabe? Eu estava muito cansado, esgotado. E a gota d'água foi eu chegar no outro dia para trabalhar no banco. Aquele silêncio sepulcral ali, todo mundo quieto, assim. Falei, ixi, coitado. Só aconteceu 2 casos na história do banco. Esse tipo de coisa. Um carioca e eu. É impressionante. Aí, um espírito de porco, que inclusive fazia medicina também, já é falecido, ele era bem mais velho, fazia também medicina, estava ali. Aí ele disse assim, ô Juan, como é que foi a história dos malotes? Aí começou todo mundo a dar risada, virou aquela coisa. Aí eu fui ao gerente, falei assim, ô gerente, estou pedindo demissão porque para mim já não dá. Não, mas o que é isso? Tudo bem, vamos lá. Não, saí. E assim o Senhor foi nos preservando em tudo isso. Contei foi um hiato, saí um pouco de todo o nosso propósito aqui, mas vamos lá. Como é bom ter um confidente, uma pessoa a quem se confiam segredos, contam-se as intimidades, se fazem confissões reservadas, com confiança. Isso é muito bom. Segundo, fortalece, além de praticar a verdade, essa comunicação profunda, ela fortalece a intimidade emocional. Falar sobre alegrias, dores, sonhos, dificuldades, aprofunda a conexão emocional. Casais que compartilham suas vidas, não tenham dúvida, verdadeiramente se sentem mais próximos. Não tenham dúvida sobre isso. A palavra de Deus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Quando o coração vaza, que alívio. Quanta reparação e restauração vai acontecendo. Falamos de nós mesmos e não dos outros. Em terceiro, uma boa comunicação evita e resolve conflitos. Obviamente, isso é claro. Uma boa comunicação ajuda nos momentos de impasse, tensos, difíceis, desde que seja de maneira respeitosa. E aí tem uma coisa que se chama o seguinte, tem a hora certa. No momento do calor de um impasse, não é a melhor hora para a gente tratar nada. É melhor esperar um pouco. E depois, sim, tratar. O que não pode é ficar empurrando as coisas para debaixo do tapete, sem tratar as coisas. Mas tem o momento certo de se fazer isso. Porque se não for de maneira respeitosa, as mágoas vão se aprofundar. Não vai dar certo. Vai ser pior. A tentativa de tentar arrumar alguma coisa. Porque, na verdade, é mais tipo uma acusação e defesa. Não é aquela comunicação que tem como objetivo os dois de buscarem um caminho e retomarem um rumo novamente. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Veja a importância de como comunicar. Como lidar com isso. Uma boa comunicação, em quarto lugar, alinha propósitos e decisões. Um casamento saudável exige decisões em comum. Está muito claro isso. Sobre filhos, finanças, trabalho, etc, etc. A comunicação orienta o casal a caminhar na mesma direção. Muito importante. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim,
Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Portanto, uma boa comunicação alinha propósitos, tomadas de rumo, decisões. Em quinto lugar, uma boa comunicação favorece o exercício do amor e o cuidado. Palavras de afirmação. Irmãs, olha a dica, vai, vamos dar uma dica para as irmãs. Aliás, foi a melhor parte da mensagem foi a segunda parte hoje, né? Os homens concordam. Irmãs, a grande maioria dos homens precisa de ouvir palavras de afirmação. Você é o meu homem. Você consegue. Eu admiro você, teu jeito. Sabe? Palavra, enche a bola dele. É muito importante. O respeito passa por isso. Você expressar admiração pelo seu marido. Concluindo. E essa conclusão demora um pouco. Porque ela é vital. Ela praticamente caminha para o encerramento. A comunicação no casamento é como a respiração para o corpo. Sim. Essencial para que a relação tenha vida, saúde e crescimento. Investir no diálogo, ouvir com empatia e falar com amor é uma forma prática de honrar o compromisso assumido diante de Deus. Gostei demais de você ter lembrado o monge executivo nessa frase. O amor faz acontecer. Isso é maravilhoso. E aqui eu concluo de uma maneira um pouco mais esticada, mas concluindo. Breves recomendações. Primeiro, fale com clareza. Seja claro quando se está falando e comunicando. Fale com clareza e sem acusações. Já basta alguém que é chamado de o acusador, o inimigo das nossas almas, o acusador dos irmãos, Satanás, dia e de noite. Nós não precisamos disso. Nós não podemos andar nesse caminho de simplesmente apontar o erro do outro. Não. Ouçam com atenção e empatia. Está muito claro isso. Escolham o momento certo para tratarem as questões difíceis. Usem a comunicação não verbal. Um toque, um abraço, um aconchego, um olhar. Pode dizer mais que 1000 palavras. E é o que eu disse para o Hugo e para a Gisele. Não tem jeito se nós não praticarmos o perdão. Perdoem-se, perdoem-se, perdoem-se. Sempre. É a chave que zera as contas passadas. A caderneta de cobrança é apagada. Apaga. Zera. O casamento é constituído de múltiplos recomeços. E a história de Deus é uma história de recomeços. A história da redenção é uma história de recomeço. Deus começou com Adão, mas recomeçou com Noé. Passou-se um tempo, Deus volta a recomeçar com Abraão. De uma raça criada agora em Abraão, uma raça chamada. Deus chama Abraão para uma história que continua.
Aparentemente é uma história contínua, não, mas é uma história de recomeços. Ele recomeça com Abraão, mas depois recomeça com Jacó. Uma outra história. E assim por diante. Recomeços. Recomeçar. É uma música de um poeta já falecido, Gonzaguinha, e que é oportuno para esse momento. Diz assim: começaria tudo outra vez, se possível fosse, meu amor. A chama ainda queima no meu peito, saiba, nada foi em vão. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. Aí diz mais para frente, isso é muito bonito. Ao som deste bolero, vida, vamos nós, e não estamos sós. Nós temos o Senhor. Veja, meu bem, a orquestra nos espera. Por favor, mais uma vez, recomeçar. Ao som deste bolero, vida, vamos nós, e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera. Por favor, mais uma vez, recomeçar. 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 Onde há perdão. Sem o perdão, não há recomeço. Nós nos machucamos muito ao longo da jornada. Mas eu não tenho dúvida, eu a machuquei muito mais do que ela a mim. E é uma dádiva quando nós, por obediência ao Senhor, primeiramente, porque nós fomos perdoados por Ele de uma maneira ímpar. Não temos mais o direito de não perdoar. Se queremos seguir a Jesus, perdoar não é uma opção. É uma questão de obediência. É muito claro. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, se você reparou, o centro daquela oração, e a maior parte daquela oração, se dedica ao perdão. Por favor, abra lá. Mateus capítulo 6. E agora estou realmente terminando. Diz assim, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Simplesmente, desses versículos de 9 a 15, apenas 3 não falam de perdão. Os demais, todos, da oração do Pai Nosso, é o perdão que é tratado. Porque o perdão é que vai liberar, que vai proporcionar o recomeço. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E agora ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parece que ele tinha terminado, né, da questão, mas ele volta a falar sobre perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Certa vez,
Jesus com os seus discípulos, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, até quando a gente tem que perdoar? Quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Na prática judaica, perdoar uma pessoa, no máximo 3 vezes. Então Pedro achou que ele estava, uau, estou indo mais do dobro. 7 vezes, Senhor. Super Pedro. Aí Jesus, Pedro, 70 vezes 7. A vida toda. O perdão é para a vida toda. De tempos em tempos precisamos confessar, arrepender e perdoar. Quanto mais vamos fazendo isso, mais nós vamos crescendo. É incrível. Mais nós vamos amando, mais nós vamos respeitando. Em consideração. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura. Como é possível isso? E cólera. Como longe de nós isso? Ira. Como longe de nós? Gritaria. Já teve gritaria na sua casa? Você já gritou com a sua esposa? Você já gritou com o seu marido? Uma vez eu gritei com ela. Era no comecinho, era naquele momento terrível, do começo, que nós dois não sabíamos o que estava acontecendo mais. Aí ela chorava aqui, e eu inseguro aqui, eu não sabia o que fazer. E aí eu esbravejei com ela, para com isso. Aí ela disse assim, eu vou para a casa do meu pai. Eu falei, vixe, agora... Meu Deus! Mas foi ali um esbravejar, que ela se assustou, tadinha. Aí ela chorou mais, falou, eu vou embora para a casa do meu pai. Foi a única vez. Depois, Deus foi aos poucos trabalhando na nossa vida. A palavra de Deus diz então, e longe de vós blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, isso é tudo que a gente tem que fazer com a nossa esposa, nosso marido. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Desenvolvam um relacionamento vivo com Jesus Cristo, porque só com esse relacionamento, por ele ser a fonte da vida, a fonte de luz e a fonte do perdão, é que nós vamos então andar nesse caminho. Amém? Deus dê graça para nós, queridos.